Boa tarde, amigo internauta. Estamos começando o programa Conversa Paralela aqui na TV Cidade de Itu. Hoje recebemos a ilustre presença, o ilustre convidado é o Coronel Marco Antônio Augusto. Ele é oficial da Polícia Militar, formado pela Academia do Barro Branco, em São Paulo, bacharel em Ciências Jurídicas, especializado em Direito Público, gerente de cidade em Educação Ambiental, mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, dentre outras coisas. Coronel da Polícia Militar, foi comandante de policiamento do interior no setor de Ribeirão Preto, subprefeito da Capela de Socorro e Lapa, lá em São Paulo, é membro da Comissão de Direitos Humanos da Polícia Militar do Estado de São Paulo e ele também exerce trabalhos voluntários no Hospital Cruz Azul em São Paulo. Aqui em Itu, ele cuida do Departamento de Segurança e Defesa Patrimonial, do Departamento de Defesa Civil e do Departamento de Trânsito e Transporte. Portanto, Coronel Marco Antônio, muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo à TV Cidade de Itu. Eduardo, agradeço o convite de estar aqui na nossa entrevista. Estou à disposição para batermos um papo aí, fazermos um pinga-fogo. Certo. E aproveitando que você leu o currículo, então, faltou muita coisa ainda. Não, você falou mestre, então deixa eu só concluir. Eu terminei o doutorado, né, em Ciências Policiais também, né? Então, na verdade, é claro que é mais uma coisa de foro pessoal do conhecimento, né? Mas é muito importante para aquilo que a gente se destinou aí a fazer. Sempre importante. Estamos recebendo também a visita do nosso repórter, apresentador, enfim, faz de tudo aqui também na TV Cidade de Itu, o Alexandre Rocco. Boa tarde, Alexandre. Obrigado por participar. Boa tarde, internauta, Udum, Coronel. Prazer, viu? Uma honra estar aqui. E tamo aí, vamos participar e colaborar. Vocês estiverem precisando aí, a gente está aqui. Muito bem, Coronel. Depois desse currículo extenso aqui, o que falta para o Coronel atingir profissionalmente? O senhor pensa, por exemplo, em ser prefeito da cidade de Itu? Não, em hipótese nenhuma. Não Eu penso em ser secretário municipal de Segurança, Trânsito e Transportes durante a gestão do nosso prefeito Tuísio, quando ele me convidou. Tem uma história também atrás disso, né? Eu, como morador de Itu, mas desempenhando atividades em São Paulo, quando eu me coloquei à disposição da cidade de Itu, nesta gestão do prefeito Tuísio, ele também, de posse do meu currículo, me chamou para uma conversa, me apresentando o plano de governo dele, pedindo para que eu desse uma olhada no plano de governo, observasse todos os 16 itens referentes à área de segurança, trânsito, transportes, proteção e defesa civil. Eu vi que eram execuíveis, eram possíveis serem realizados, e se não fosse Eduardo e Alexandre, com certeza, eu falaria para ele: prefeito, isso não tem como fazer, isso é inexecuível. Eu acredito, e agora olhando para os nossos internautas, eu acredito que o gestor público, ele tem que ter capacidade de desenvolver um projeto e transparência naquilo que ele faz. Tá? Então eu aceitei, até porque eu havia me aposentado da Polícia Militar. O senhor já morava aqui? Já morava em Itu. Eu tenho casa em Itu. Eu comecei a construir a minha casa desde 2001. Comprei um terreno em 2001, comecei a construir, levei 6 anos para construir a casa, e quando terminou, morávamos aqui, eu e a minha família morávamos aqui em São Paulo, até porque eu desenvolvia atividade lá. Em 2006, quando promovido a coronel, eu fui comandar Ribeirão Preto, com 93 cidades, a região de Ribeirão Preto, e depois fui para São Paulo comandar a região da Zona Leste. Estava até contando pro Alexandre, antes de começarmos o programa, as peripécias de ser comandante de uma região. Como que funciona isso? Ele estava falando da Moca, né? E a Moca morei lá. Histórico, a Moca teve um histórico. A Moca, em 2007, fazia 3 anos que não tinha um homicídio na região da Moca. E isso disparou um boom imobiliário de venda de imóveis, usando esse foco de que na Moca não se tinha crime.
E a Moca estourou na questão de apartamentos, condomínios verticais. E o senhor cuidava dessa região ou não? Comandava a região ali da Moca também? Eu comandava a Zona Leste com 4,5 milhões de habitantes. Caramba! Né? Na cidade de São Paulo. E em Ribeirão Preto, com 3,5 milhões de habitantes, a região toda, as 93 cidades de Ribeirão Preto. Diadema também, o senhor chegou a cuidar do setor de Diadema? Não tem nada a ver? Diadema é o ABCD. Diadema fazia divisa quando eu fui subprefeito de Capela do Socorro. Faz divisa ali com a região sul, o extremo sul da capital paulista. Importante, viu, do que o coronel está falando, a gente estava conversando aqui em off, é justamente esse ponto da falta de planejamento urbano, né? Os caras vão construindo coisa, vão construindo, e aí sobra para quem? Né? Aí é o policiamento que tem que se virar, as empresas, própria água, que a gente fala tanto hoje, né? Água, tudo. É aquela coisa, você tem uma rua que cabe 50 pessoas, você vai colocar 10 mil, você vai ter que calcular tudo, né? Só que infelizmente o planejamento não é aquele que a gente imaginava, né, coronel? E aí complica tudo, né? É interessante porque o único setor, o último setor que é procurado num desenvolvimento urbano, o último setor é o da segurança, é o do trânsito, né? Que quando é procurado. E hoje existe um projeto de se fazer um estudo de mobilidade urbana para 40 anos. O prefeito Tuísio pediu para que fosse feito esse estudo e está sendo feito, foi contratado empresas para tratar desse assunto, pensando em Itu daqui 40 anos. Que beleza, hein? Como que vai ser, buscando justamente essa situação. De repente você tem uma Floriano Peixoto estagnada no final do dia e as pessoas querendo solução. Imediatamente, a curtíssimo prazo, não tem solução. Eu acho que nós vamos falar sobre isso no decorrer do programa, mas se não falar, a gente pode até tratar disso a respeito do trânsito. Não tem problema. Não tem. Que eu acho muito importante, porque às vezes as pessoas... O senhor não pode fechar a Floriano hoje, por exemplo, o senhor falou, de imediato eu não posso mexer, mas fechando a Floriano, montando ali um calçadão, impossível isso acontecer, coronel? Existe estudo já, antes da gestão Tuísio, existe estudos a respeito disso. Nós estamos estudando a possibilidade. No primeiro momento é viável. Nós temos hoje no Itu cerca de 500 vagas de Zona Azul. 500 vagas. Estamos fazendo um estudo para aumentarmos para 1.000 vagas. E essas 1.000 vagas vai compreender Vila Nova, vai compreender a Avenida Otaviano, vai compreender uma série de outras ruas. Né? Por quê? Porque a pessoa, hoje, essas 500 vagas estão naquele eixo central aqui, né? Que é inclusive explorado pela Guarda Mirim, através de uma lei anterior que dá a condição da Guarda Mirim fazer vender lá os talões de Zona Azul. Né? Então tem um estudo dentro dessa mobilidade urbana, tem um estudo inclusive até com a possibilidade de se colocar parquímetros. Mas que vantagem que o povo vai ter com isso, coronel? O senhor fala assim, nós vamos abrir Zona Azul. Mas onde que o povo vai ter vantagem? Onde eu não consigo enxergar? A Zona Azul, Eduardo, qual é o critério da Zona Azul? Ele é um estacionamento rotativo. Rotativo de que forma? Você pode ficar 1 hora, no máximo 2. Então, possibilita que nesse período das 10 às 16 horas, várias pessoas estacionam. Porém, em Itu acontece uma coisa muito desagradável. Né? Pessoas colocam o cartão da Zona Azul e fica lá o dia inteiro. Né? Permanece com seus carros parados o dia inteiro. Então fica como uma vaga preferencial. Né? E o sistema rotativo é justamente a possibilidade de várias pessoas pararem ao longo do dia e não só encosto o meu carro ali e fica o dia inteiro o carro ali parado. Está explicado. Né? Tá certo? Como por exemplo no Padre Bento, ali no Colombo, né? Nós temos vagas a 45 graus que nós reimplantamos a pedido dos próprios comerciantes, fizemos reunião local, é uma coisa que o prefeito Tuísio pediu que nós fizéssemos, que nós fôssemos aos locais conhecer a situação. É muito fácil você ficar atrás de uma mesa administrando.
Então nós fomos ao local, verificamos, conversamos com os comerciantes, eles deram as sugestões e nós fizemos de acordo com o que eles pediram. Resolveu-se o problema, só que ali tem uma situação desagradável. Pessoas que utilizam de ônibus fretado para São Paulo chegam ali de manhã, estacionam seus carros, ali não é Zona Azul, estacionam seus carros, embarcam nos fretados e vão embora para São Paulo. Morreu a vaga. O carro ali, 10, 12 vagas ocupadas, né, quando poderiam ser ocupadas por várias pessoas que parariam ali por algum tempo, ou comprar alguma coisa e sair, né? Mas infelizmente isso envolve um pouco de cultura do povo também. O Dom, você estava falando agora, né? Eu achei muito interessante, até pertinente a gente falar sobre isso, porque, Coronel, a gente estava conversando também em off aqui, eu tinha visto uma pesquisa que Itu cresceu 0,99% no último ano, ou seja, mais que a capital de São Paulo. 165 mil pessoas. O Coronel falou que tem uma frota de 106 mil carros. Quantas vagas você falou agora de Zona Azul? Zona Azul 500. Como é que comporta, né? Impossível, né? Os caras têm que fazer milagre. Mandar de moto todo mundo, né? Sabe, a gente tem que começar a colocar a mão na cabeça e entender que eles estão fazendo o que é possível. E dos 106 mil veículos, estava falando com o Alexandre, dos 106 mil veículos, 20 mil são motos. Né? Então já está computado nos 106 mil veículos as 20 mil motos. Então aí cai para 86 veículos de 4 rodas. Certo. Nós temos 62 mil automóveis. O restante são outros veículos, ônibus, caminhões curtos, peruas, vans e assim por diante. Aí o senhor falou assim, a gente vai, escuta a população, vai lá em loco, né, acompanhar para ver o que precisa e tal. Então a gente quer saber o seguinte: como é que o senhor faz para colocar farol em um lugar? Eu sei que o nosso senhor é um engenheiro que faz isso e tal, mas, por exemplo, eu pelo que eu passo, aqui no São Luís, ali na rotatória do Shopping Center, quando chega às 5 horas da tarde, aquilo vira um inferno, você não consegue passar, porque vem carro de lá, vem carro, e não tem farol. Eu falo, aqui precisava pôr farol. Como é que a população faz para ter esse contato com o departamento de trânsito, fazer um pedido, ou então reivindicar isso? Sim. A secretaria tem um e-mail que é o Defesa Cidadal, tira o tio, defesacidadal@itu.sp.gov.br. Ali eu recebo críticas, sugestões, reclamações, denúncias, uma série de coisas, pedidos vários. E tem um 156, né? Tem um 156 que é o Fala Cidadão, falo com o cidadão. Inclusive, no 156, eu tenho o seguinte critério, Alexandre e Eduardo. Quando chega na minha mão um pedido, uma solicitação pelo 156, eu ligo para o solicitante. E nós tivemos dois casos interessantes. Um caso, quando eu liguei, a pessoa falou para mim, quem está falando? Eu falei, é o secretário da Segurança, o Coronel Marco Antônio. Aí a senhora falou assim, é uma pegadinha? Eu falei, não é uma pegadinha, é o secretário. E recentemente eu liguei para uma senhora, mais de 80 anos, que estava reclamando que tinha tirado o ponto de ônibus da rua onde ela pega o ônibus e que ela não tinha mais como pegar o ônibus. Aí eu imediatamente mandei verificar, antes de ligar para ela, é claro, mandei verificar a situação e não tinham tirado o ônibus. O que aconteceu? Está sendo construído 2 torres ali embaixo da prefeitura, né? Estão sendo construídas 2 torres de apartamento ali. E tiraram o ponto físico, o ponto verde e branco, tiraram da onde estão construindo, onde estão fazendo calçada. Mas o ônibus, ele continuou parando ali. Porém, a senhora idosa, verificando que não deu ponto, ela não vai ali, porque não tem ponto, tiraram o ponto. Então eu liguei para ela, ela falou assim, mas é verdade, é o secretário mesmo que está falando? Eu falei, sim senhora, é o secretário. Bom, ela fez uma festa, ficou muito feliz. Pediu autógrafo. Pediu autógrafo. Então, eu penso assim, é obrigação do gestor público ir ao solicitante.
No caso específico que você falou do São Luís. O São Luís ali, naquela confluência, naquele cruzamento da Eugenismo com Herculano Passos, com Paulo Eduardo Xavier Toledo, acima nós temos Leonardo Piunti, abaixo nós temos José Eduardo Teixeira Guimarães, foi feito um estudo ali, inclusive a empresa Sinal Honda, que é contratada pela prefeitura para fazer toda a parte de semafórico, fiscalização de solo vertical, ela colocou pessoas ali medindo quantos veículos passam por hora e tal, e aí verificou-se que cabia um semáforo na Herculano Passos com a José Eduardo, como quem entra para o parqueamento. Sim. Cabia ali um semáforo. E foi colocado. O que aconteceu? Aumentou o congestionamento. E era um pedido da população. Era um pedido da população. Eu fui no local, fui na casa das pessoas. Mas o senhor sabe, eu acho que eu estou falando da rotatória lá do Extra lá. Ah, rotatória da rotatória do Extra. Eu pensei que você estivesse falando. Não, estou falando de lá. Aqui na padaria. Não, do Santos ali. Pode falar. Da padaria. Eu sou cliente. Frequentador, muito boa. Pizza ali, nós estamos falando com o internauta. É muito boa. Então eu compro pizza aí. A pizza é muito boa, né? E aí então vamos falar da rotatória do Extra, sim. Vamos falar. Então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai falar depois do comercial, a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta. É o programa Conversa Paralela aqui na TV Cidade Itu, a sua nova opção. Comece o dia com economia, o Alvorada tem sempre o melhor pra você. Qualidade, atendimento e preços incríveis, uma loja sempre perto onde você precisa. Alvorada sempre é mais fácil de comprar. As melhores ofertas você vai encontrar. Alvorada, Alvorada, o supermercado da dona de casa. Olá pessoal, eu sou Eduardo Teoc do Supermercado Atual. Estou aqui hoje para parabenizar a TV Cidade Itu, que está vindo com um ótimo trabalho na cidade. Parabéns pessoal! Secom, Sindicato dos Empregados no Comércio de Itu e região. Nossa força é contar com você, trabalhador. Acesse o site secom.org.br e conheça nossos benefícios. Em Itu, Rua 21 de Abril, 250, no centro. Telefone 11 4013 9300. De volta com o programa Conversa Paralela aqui na TV Cidade Itu, hoje recebendo a visita do Coronel Marco Antônio, batendo um papo gostoso com vocês, conosco aqui e com você, amigo internauta da TV Cidade Itu. Coronel Marco Antônio, falávamos dos faróis da cidade e ali no farol da rotatória do Extra, que no meu entender está faltando um farol ali. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Se tem algum estudo já projetado? Sim, para os nossos internautas perceberem. Na cidade de Itu nós temos 60 conjuntos semafóricos, né? Em todo o território, 60 conjuntos semafóricos, alguns sincronizados, outros não. Estamos com um projeto agora do Onda Verde, por exemplo, vamos pegar a Galileu Bicudo. Então a Galileu Bicudo, quando abrir o primeiro semáforo, ele vai abrindo sincronizadamente até o final dela. Vamos pegar Domingos Fernandes. Domingos Fernandes, você sobe a rua do quartel, tem quando abrir, isso é sistema. Isso precisa ser programado. Nós estamos contratando a programação da chamada Onda Verde. São Paulo, a capital, tem muito disso, né? É claro que a gente tem que tomar cuidado quando a gente faz parâmetros com a capital, né? A capital é outra coisa. É outra coisa. A capital é uma cidade, exatamente, ela é uma cidade global que ela só é comparada com Nova York, com o Estado do México, com Moscou e assim por diante, tá? Então, vamos falar de Itu, né? Vamos falar da nossa querida Itu. Então, temos 60 conjuntos semafóricos. Você especificamente fala da rotatória do Extra. A rotatória do Extra, para que os internautas saibam, aquilo ali é uma rodovia, né? É a Marechal Rondon, sim, que leva o nome até ali de Dom Gabriel, né? Por que Dom Gabriel? Porque ela vem de Jundiaí, do KM 64, até Itu, fazendo homenagem ao Dom Gabriel, né? Mas ela é a Marechal Rondon. Antes de Jundiaí, ela é Marechal Rondon, e de Itu, quando você sai do portal do Porto Feliz para frente, ela é Marechal Rondon até a divisa com o Rio Paraná, lá divisa com o Mato Grosso do Sul, né? E
Se nós pensarmos assim, a Hermelino Maffei é Marechal Rondon, a Otaviano é Marechal Rondon, a 9 de Julho é Marechal Rondon, é rodovia. E rodovia dentro da cidade. Por quê? Porque está dentro do perímetro urbano. Tá? Nós fizemos um estudo para a rotatória do Extra. Foi feito um estudo recente, que isso é a longo prazo, não é a curto prazo, é a longo prazo. Encaminhamos para o DR, o prefeito encaminhou para o DR, fazendo como aquela passagem do Jacaré ali em Cabreúva. Né? Certo. Uma passagem subterrânea e de nível e tal. Tá. E que resolveria o problema. Né? Só que é a longo prazo, não é para agora. Por que não colocar um semáforo em rotatória? Porque não se coloca semáforo em rotatória. Tecnicamente, a rotatória já existe para não ter semáforo. Por que existe uma rotatória? Porque existe um cruzamento de vias e a rotatória está justamente para que as pessoas circundem e não parem. Não pode parar na rotatória. Mas aí entra naquilo que eu estava comentando agora. O número de veículos no final de horário de pico, eu uso muito a rotatória do Extra, porque como eu moro então o senhor sabe. Exatamente. E quando eu vou embora para casa também, eu procuro fazer caminhos alternativos, mas quando cai na rotatória ali, eu caio, né? Acabo esperando chegar a vez de passar. Né? Então na rotatória não cabe semáforo, porque ela já é uma rotatória. Como por exemplo, a rotatória não tem travessia de pedestre. A travessia de pedestre, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, ela se dá no menor ponto de espaço. Ou seja, você pega a rotatória, vai chegar um momento que ela vai diminuir. Nessa diminuição ali você tem a travessia de pedestre. Justamente por quê? Para que o pedestre não tenha um longo percurso para atravessar. Né? Então ali na rotatória do Extra fica nessa situação. Então não tem jeito, ali não tem jeito. Não tem jeito, porque é físico. Entendi. É físico. Havendo a aprovação do DR, porque ali é jurisdição do DR, nós não podemos colocar semáforo ali, tem que ter autorização do DR. Também tem essa. Também. Eu não posso colocar uma lombada ali, quem tem que colocar é o DR. Eu não posso fazer pinturas de solo, quem autoriza fazer é o DR. Se bem que nós temos uma relação muito positiva com o DR. E tudo que a gente oficia, faz um documento pedindo ao DR, ele autoriza que nós façamos. O senhor lembra que na rádio a gente estava falando do negócio de parar na faixa de pedestre, que a gente tinha que fazer uma campanha sobre isso? Eu vejo agora que a gente estava conversando isso dessa rotatória, muita gente já aderiu a isso, sem mesmo ter uma campanha específica sobre isso. Então a gente ainda tem pessoal que se preocupa com isso. Então as pessoas veem que o trânsito está realmente parado ali, alguém está querendo atravessar, eles param na faixa de pedestre para que as pessoas atravessem. Isso eu até reivindiquei com o coronel na época que eu trabalhava na rádio, da gente fazer uma campanha sobre isso, entendeu? Para a população se conscientizar que precisa ter educação. É o mínimo, né, que se espera. Você estava falando justamente, eu estava aqui escutando atentamente o coronel, você vê, ele estava falando da Zona Azul, nós falamos, né? Isso acontece, não é só em Itu, São Paulo, tudo. Tem gente que não gosta do que eu vou falar, mas o cidadão precisa começar a se disciplinar, não adianta. O cara põe o carro, o coronel acabou de falar, pega a van e vai trabalhar. E ele esquece que tem um outro que precisa da vaga. Aí a culpa é de quem? É do pessoal cuidando do trânsito. Você entendeu? Tá tudo, tá tudo meio invertido, sabe, hoje em dia? É complicado. Então, a própria rotatória que vocês estão falando, ela já é um veículo de doutrinação do trânsito. Porque aquela coisa que ele falou, ele explicou tudo aqui. Consciência. Direta, agora, quantas vezes você não vê, né, coronel? O cara bicando na rotatória. Não, levando vantagem, né? Muito internado deve estar me xingando agora. Não, mas é muito mal educado. Olha, nós somos mal educados, nós todos. Eu penso assim, nós vivemos num país democrático. A democracia é o melhor regime que existe. Se de todos ela é o pior, ela ainda é o melhor. Né? Suponhamos que fosse, né? Ela ainda é o melhor. Porque dá essa oportunidade da gente estar conversando com centenas, milhares de pessoas que estão nos assistindo, e a importância
importância disso. Então, quando a gente fala, qual é o triângulo do trânsito? Nós podemos falar sobre o triângulo do trânsito, sobre o triângulo do fogo, quando a gente estuda combate a incêndio, sobre o triângulo do crime, a cadeia do crime. A gente pode até abordar rapidamente sobre isso. Dá até para a gente conversar muito. Se vocês quiserem, eu venho aqui sempre. Já está feito o convite. Sabe, podemos vir aqui bater esse papo, essa conversa paralela, que eu acho importantíssimo. Por quê? Porque a televisão, às vezes as pessoas, elas não têm condição de estar à frente da televisão, ou então passa só num determinado momento. O internauta não. O internauta, ele está ali, né? Ele usa o equipamento dele, ele está, às vezes, em qualquer lugar, ele está lá assistindo o programa, que é muito importante. Isso que vocês estão fazendo é importantíssimo. Então vamos falar do triângulo do trânsito. O que é o triângulo do trânsito? É orientação, fiscalização e multa. Né? Esse é o triângulo. Você educa o PETRANS, que é feito pela Prefeitura, que é um programa feito pela Prefeitura, já atingiu milhares de crianças ao longo de quando foi implantado, 2009 para cá, e a criança vai aprender educação. Né? Quando que nós adultos vamos aprender educação? Quando ela não tira carta. Né? Aí nós temos que ler lá o manualzinho, ler lá o caderninho para fazer a prova. Ali nós estamos aprendendo, estamos nos educando. Aí depois nós temos a orientação do guarda, do agente de trânsito, que ele vai chegar. E foi uma coisa que nós implantamos aqui em Itu. Quando nós chegamos, nós observamos que o agente de trânsito, ele multava, ele era multante. Né? Aí nós conversamos, botamos todos sentados no banco escolar de novo. O pessoal até falava que recebia comissão, os caras que recebem comissão para multar, não é possível isso aí. Não é. Não, é lógico que não. A gente ouve muito isso. Não é por quê? Porque o recurso da multa, ele sai da conta do infrator e entra na conta do município. Né? Não tem bonificação. É bom para esclarecer mesmo. Não existe bonificação nenhuma. Né? Mas aí então, a orientação. Cidadão, por favor, senhora, senhor, jovem, olha, está parado. O condutor do veículo, ele tem muito é só um pouquinho. Né? Não, mas é só um pouquinho. Mas só está parado em fila dupla na frente da escola, um puxãozinho de orelha nos pais de alunos. Né? Basta ver nos horários de entrada e saída o número de veículos que param em fila dupla para pegar os seus filhos. Né? Mas é só um pouquinho. Né? Nós vivemos num país democrático e a democracia chama liberdade. E a liberdade é o meu direito, é o seu direito, é o direito do internauta, que nós chamamos de direito de ir e vir. Se ela tem direito de parar em fila dupla, exatamente, eu também tenho. Só que é uma infração de trânsito. E aí o agente de trânsito aplica a infração de trânsito e a pessoa se revolta. Mas foi só um pouquinho. Né? Mas existe a lei para ser cumprida por todos. Coronel, esse ponto é importante também, é exatamente o que você estava falando. O cara vai parar na fila dupla. Né? Nós passamos já, atualmente, Itu em várias cidades, enfim, não vou nem falar de São Paulo, São Paulo é concurso, né? Mas aqui entrou, você já está num momento de pico, que é uma saída de escola. Já tem carro para dedéu. Só um pouquinho. Cara, é só ter bom senso. Esse pouquinho meu já vai atrapalhar tudo. Não, é falta de bom senso. Isso é infelizmente é o só um pouquinho de cada um é um pocão de todos. De todos, perfeito. Vai acumulando, entendeu? É um pouquinho, seu pouquinho, para um pocão, já virou um pocão. Coronel, a gente estava conversando, eu estava conversando com o Rafael Bortoleto, e a gente estava conversando lá que na sua administração, lá dentro o senhor é muito bem visto, as pessoas elogiam o trabalho do senhor, gostam do jeito como o senhor administra ali.
E o senhor tem, por exemplo, o senhor trouxe uma coisa que eu achei muito bacana que ele estava me contando, que é o negócio da pesquisa. O senhor faz uma pesquisa dentro do seu setor para conhecer com quem o senhor está trabalhando. Então, isso para você, Alexandre, escuta isso. O cara, ele presta concurso, aí ele passa, só que o coronel quer saber, ele é formado em quê? Porque às vezes ele passa para a GCM, só que ele foi formado em médico, ou ele é formado em jornalismo, entendeu? E aí o coronel quer saber isso para trazer ele, para colocar no setor certo. Eu achei isso muito interessante. Primeiro eu queria dar os parabéns. E como que é isso, administrar isso? De onde o senhor trouxe essa maneira de administrar, coronel? Isso daí são 39 anos, né, Eduardo, Alexandre? 39 anos, acho que vocês não têm de idade. Eu acho que tenho. E é a experiência mesmo, verificando, buscando, até mesmo o conhecimento do que a gente fez, que a gente procurou. No conhecimento nós chegamos ao topo, né? O doutorado é o topo do conhecimento, tem depois o pós-doutorado, né? Mas buscar experiências. Eu costumo muito fazer laboratórios de boas práticas. Então eu fico pesquisando. Quando eu trouxe o Rafael para trabalhar com a gente, Rafael é um GCM terceira classe, né? Que tem a finalidade de servir e proteger a população, dentro de um horário de trabalho dele e tal. Quando eu descobri que o Rafael é jornalista, né? E eu trabalho muito com o foco na questão da imagem institucional, não a minha imagem, mas a imagem institucional, a imagem da prefeitura, a imagem do prefeito, não do Antônio Luiz, não, da instituição prefeito. Né? Tem uma diferença muito grande. O secretário municipal de segurança e o Marco Antônio. Tem uma diferença muito grande. É claro que a minha imagem de Marco Antônio reflete no secretário, né? E a imagem do secretário reflete no Marco Antônio. Né? Então, quando nós chegamos, eu precisava saber quem era quem. Aliás, foi interessante a minha vida. Foram pesquisar, os guardas foram pesquisar quem era esse coronel. Olha só. Ele vai implantar aqui um regime de disciplina militar e código penal militar e tal, né? Mas eu tive, aí eu digo que eu acho que eu fui até abençoado, porque eu tive professores ao longo da minha vida pública, como Franco Montoro, né? Eu trabalhei diretamente com o governador Franco Montoro, Mário Covas, né? Orestes Quercia, Tancredo Neves. Caramba! Nas diretas já. Tivemos na campanha do saudoso Ulisses Guimarães, né? Ulisses Guimarães até, ele não morreu, né? Ele desapareceu. Né? Ele não morreu. Né? Acharam todos os corpos lá em Angra dos Reis, né? Menos o corpo dele. Então ele desapareceu. Né? E era uma figura fantástica. Na eleição presidencial de 89, nós estávamos acompanhando o Ulisses Guimarães e nós já sabíamos que não ia ganhar. Então o fenômeno Collor de Mello vinha muito forte com uma notícia de mudança, de caça aos marajás, uma série de coisas. Globo por trás, né? Também. Mudar mudou, né? Só não falaram como. Mudar mudou, né? E como mudou, né? E aí, eu estou nessa caminhada aí desde 82, quando da redemocratização. Então, eu aprendi que administrar é comandar. Comandar é mandar com alguém, por isso é comandar. É mandar com alguém. Então, quando eu cheguei, eu fui procurar saber quem era esse time que eu estava chegando para ser o técnico. E a primeira coisa que a gente faz é um clima, é uma pesquisa organizacional, né? Uma pesquisa organizacional. E aí a gente vai conhecendo cada servidor e vendo os cursos que eles têm, né? O que a gente pode aproveitar. E o senhor está de parabéns por isso, viu? É bom essa aproximação, isso que o senhor faz também com a população, mas a gente vai conversar sobre isso. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta aqui no programa Conversa Paralela pela TV Cidade Itu, a sua nova opção. Secom, Sindicato dos Empregados no Comércio de Itu e Região. Nossa força é contar com você, trabalhador. Acesse o site secom.org.br e conheça nossos benefícios.
Em Itu, Rua 21 de Abril, 250, no centro. Telefone 11 4013 9300. É a TV Cidade de Itu, a nova opção em televisão para todos vocês. Comece o dia com economia, uma Alvorada tem sempre o melhor pra você. Qualidade, atendimento e preços incríveis, uma loja sempre perto onde você precisa. Na Alvorada sempre é mais fácil de comprar, as melhores ofertas você vai encontrar. Alvorada, Alvorada, o supermercado da dona de casa. Estamos de volta com o programa Conversa Paralela aqui na TV Cidade Itu. Hoje recebendo a visita do Coronel Marco Antônio, secretário do Transporte e Segurança aqui da cidade de Itu. E ele é gerente, o coronel estava vendo aqui, deixa eu ver se eu acho na minha ficha, especializado em Direito Público, gerente de Cidade e Educação Ambiental. Coronel, Educação Ambiental, a gente não tem como implementar na cidade alguma coisa voltado para isso, para cuidar do meio ambiente, porque a gente sabe que a gente tem a GCM, tem a PM, mas não tem nada voltado a isso, especificamente na cidade. Tem algum projeto em relação a isso, coronel? O que existe no estado tem a Polícia Militar Ambiental, que tem dentro do território estado de São Paulo, aqui, claro, faz parte de um segmento da Polícia Ambiental Estadual, mas não fica efetivamente em Itu, fica em Sorocaba. Se tiver alguma ação, vem. O que uma das metas do prefeito Luiz no seu plano de governo é a implantação da ronda rural, né? De uma ronda ambiental. O termo é até ronda rural, patrulha rural. Mas nós conversando com o prefeito, aquilo que eu falei no início do nosso programa, é importante às vezes mostrar para o gestor público que nós precisamos mudar determinados termos. A ronda rural, ela não tem a especificidade de uma patrulha ambiental. A ronda rural é apenas uma ronda que sai uma viatura daqui e vai a um sítio. A patrulha rural, ela tem um aspecto de fiscalização ambiental e, dentro desse propósito, o prefeito determinou a criação da patrulha ambiental também. Como determinou também, dentro do plano de governo, o Canil, né? Tá ótimo. Mas estamos falando da questão do meio ambiente. Então nós vamos trabalhar em conjunto com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. E aí, o que a gente estava conversando no bloco anterior, como faz por que faz essa pesquisa, por que vai buscar? Dentro do princípio de uma patrulha ambiental, eu preciso saber se eu tenho GCMs preparados. Sejam preparados para isso. Certo. E descobrimos que temos 2 GCMs formados em meio ambiente. É a tal pesquisa. Exatamente, a tal pesquisa. Então nós temos hoje lá catalogado, Rafael que cuida disso para mim, nós temos lá catalogados GCMs formados em Direito, Administração, Enfermagem, padrão. Nós temos uma enfermeira padrão na GCM, meio ambiente, letras, teologia. Olha nós temos só. Vários guardas que são pastores. Eles são pastores evangélicos, né? E tudo isso através dessa pesquisa. Por quê? É importante nós conhecermos quem é quem e quem trabalha conosco, né? São os chamados times eficazes aí, né? Coronel, em relação à Comissão dos Direitos Humanos, que o senhor faz parte ou fez parte? Não faz parte, né? É membro da Comissão dos Direitos Humanos da Polícia Militar. Como é que funciona isso, coronel? Direitos Humanos da Polícia Militar. É uma coisa que parece meio incongruente, né? Direitos humanos, porque sempre tem uma pecha de Polícia Militar com direitos humanos, manifestação, movimentação, as manifestações públicas, os movimentos sociais, né? Quando nasceu essa comissão? Foi em 1997. O Estado de São Paulo passava por um momento que vinha de 1992, é muita história, né? Então, tem a promulgação da Constituição de 88, que traz um elenco
de novas situações. Por quê? Porque se nós formos buscar na história, antes da Constituição de 88, a Constituição de 67, emendada em 69, ela trazia o Estado na frente do cidadão. E assim, você pega a Constituição de 67, você vê claramente lá. Você vê o Estado à frente e os direitos individuais das pessoas lá no artigo 157, 60 para frente. Por isso que eu digo que o Estado estava à frente do cidadão. Aí vem a Carta de 88, que traz um rol infindável de direitos e garantias individuais. Trazendo esse rol infindável, o que despertou na democracia, no povo? O direito. A garantia. Aí nós temos, logo em seguida, nós temos o episódio do Carandiru em 1992, o chamado massacre do Carandiru. E em 97 tem um outro episódio muito desagradável chamado Favela Naval. Tudo lá na capital. A Favela Naval foi em Diadema. E trouxe danos severíssimos para a Polícia Militar, coisa que vai levar 50 anos. 50 anos para apagar e não vai apagar, vai ficar mancha. Protagonizado por alguns policiais militares, o pessoal deve lembrar do Rambo, do Rambo. E na verdade, viu, Eduardo e Alexandre, naquele episódio da Favela Naval, quem se lembra disso, teve um tiro dado por esse cabo Rambo, teve um tiro dado que matou o pedreiro chamado Josinho. Isso. Mas na verdade, o que mais era grotesco ali não foi esse tiro, foi a forma como os policiais batiam nos adolescentes. A tortura que era aplicada e passada. E vejam só, que dia que isso veio ao ar? Dia 31 de março de 97, no Jornal Nacional. 31 de março, aniversário da Revolução. Então tinha toda uma conotação de direitos humanos por trás disso. Aí veio 97 e pensaram-se até em extinguir a Polícia Militar. Vamos acabar com essa instituição. Teve até uma PEC, uma proposta de emenda da Constituição, para acabar. E aí a Polícia Militar, buscando modelos, aí saiu para buscar outros modelos. E aí foi buscar modelos de polícias mais adiantadas, polícias democráticas, como Europa, Estados Unidos, Japão, Canadá. E aí se encontrou no modelo japonês, que é da Polícia Comunitária, se encontrou no modelo japonês, o que se aperfeiçoava ao Estado de São Paulo, por incrível que pareça. E deu certo a Polícia Comunitária. Só que a Polícia Comunitária tinha que trazer alguma coisa chamada direitos humanos, que ela é muito focada nos direitos humanos. Por quê? Porque o policial comunitário, ele passa a ser identificado pela população. Antigamente, o policial tradicional não, ele até arrancava o nome dele e ele era um anônimo. Certo. O policial comunitário não, ele tem que ostentar o nome, é obrigação. E aí foi necessária a constituição da Comissão Estadual de Direitos Humanos da Polícia Militar, do qual eu fui fazer parte, fui convidado para fazer parte. Para quê? Para defender a Polícia Militar. Não? Defender a população. A população? A população. Eu ia até, coronel, te perguntar isso, até para encaixar no que o senhor está falando, que é interessantíssimo. Inclusive a ótica do senhor, essa experiência toda, é importante a gente ter o limiar, eu sei que é complicado isso, mas só para a gente ter uma ideia, o senhor pensa, o limiar entre direitos humanos e o trabalho da polícia, como é que fica esse, que é tão delicado hoje em dia? O que o senhor podia falar sobre esse limite? É simples, Alexandre. Essa linha imaginária, desse linear, ela é tão tênue que ela se confunde. Ela se confunde. De tão singela que ela é. A ação do policial militar, eu vou falar olhando para o nosso internado, a ação do policial militar, do guarda civil municipal, tem que estar respaldado no princípio da legalidade. Então essa linha chama-se princípio da legalidade. Se o agente de segurança agir dentro do princípio da legalidade,
não precisa avocar os direitos humanos, porque ele já vai estar praticando direitos. Mas você não acha que a imprensa pega muito pesado com a polícia militar, com a própria GCM, vamos dizer, mas eu quero especificamente com a polícia militar, você não acha que pega pesado? Que nem, quando eu falo imprensa, eu falo de Globo. Sim. A Globo só mostra lado ruim da polícia militar. O que é isso? Vamos conversar um pouquinho sobre história da polícia, tá? Todo mundo fala na questão do tolerância zero de Nova York. Tolerância zero de Nova York, porque é melhor, tolerância zero. O que Nova York fez? Nova York tinha um índice criminal altíssimo. E o que eles fizeram? Eles reuniram grupos sociais, que eles reuniram lá, meia dúzia de entidades, poder público, através da polícia, os empresários, os comerciantes, a imprensa, né, a comunidade, né, reuniu esses grupos sociais e falaram assim, precisamos dar um basta nisso aqui. E acertaram que a lei nos Estados Unidos é severa, né? Severa. A pessoa urinou no elevador público, ele é preso e levado na frente do juiz. E se ele não pagar a fiança, ele fica preso. Né? É diferente da nossa legislação. E a nossa legislação é uma legislação positiva, hein? É uma legislação séria. Só que não é cumprida. Isso que eu ia falar. Né? Mas ela é séria, né? Mas não é cumprida. Nós falamos agora mesmo só um pouquinho. É uma lei que diz que não pode fazer isso e a pessoa faz. Né? A única lei séria aqui é a lei de Gerson. Exatamente. Né? Que acabou com a imagem de uma pessoa chamada. Exatamente. Né? Porque aquela propaganda que ele foi fazer acabou com a imagem dele. Né? E ele lamenta e chora até hoje isso aí. Né? O colocaram numa situação tão negativa que acabou com a imagem da pessoa. Então, o cumprimento do princípio da legalidade. O cumprimento do princípio da legalidade, o princípio da legalidade é a mãe de todos os princípios. Se a gente for lá no artigo 37 da Constituição, nós vamos ver que tem o princípio da legalidade, da moralidade, o princípio da eficiência, uma série de princípios. E o da legalidade é um princípio maior. Ele chama todos os outros. Então, se o policial, o agente de segurança, cumprir o princípio da legalidade, não há necessidade de avocar os direitos humanos. Ontem teve um episódio em São Paulo, lá na 12 de outubro, onde um policial desferiu um tiro e pegou no rosto de um ambulante. Matou o ambulante. Temos que estudar o caso, né? Nós não podemos nos precipitar e achar que isso está certo ou está errado. Tem que verificar o caso. Né? Mas a arma fora do coldre, numa acidente, eu posso falar com bastante tranquilidade. Tá? A arma fora do coldre, que já é uma coisa que a gente aprende no tiro defensivo de proteção à vida, parece uma coisa incongruente, né? Tiro defensivo de proteção da vida. O tiro por si já tira a vida, mas é justamente para proteger o inocente, para proteger aquele que é vítima, que está em desfavor. Né? Então, você fala que você perguntou, a imprensa. Não pega pesado? A imprensa faz o papel dela, e a imprensa, com o regime democrático, ela partiu para um campo da imprensa investigativa. Né? Até porque, por não acreditar nas respostas das pessoas que vinham do período de exceção. Né? Ele está sempre mentindo, ele está sempre me enrolando, ele está sempre escondendo. Só que hoje já se trabalha com outro propósito, já se trabalha com o propósito de que eu estou dizendo a verdade. Né? Eu não tenho por que omitir, eu não tenho por que esconder nada. Né? Esse fato é esse aqui e aconteceu assim. Aconteceu um episódio em São Paulo, em 2010, de um motoboy que foi morto dentro de um quartel da Polícia Militar. E o corpo foi achado no dia seguinte num outro local. Né? E aí a imprensa, a grande imprensa, a emissora de grande porte, tinha tudo preparado para a abertura do seu programa de domingo, né? De domingo no horário nobre. Mas aí, vamos perguntar para eles se eles não querem, estão falando deles, vamos perguntar para a Polícia Militar se ela não quer. Né? Então aí
Daí veio a notícia, nós tínhamos a vítima, nós tínhamos o ambiente, nós tínhamos os agressores, foram 9 policiais militares. Então qual foi a linha do comandante naquela época, do coronel Camilo? Foi prender todos, avisar o juiz da prisão de todos, convocar uma coletiva de imprensa pela corregedoria, que tem credibilidade, e explicar o que aconteceu. Né? Resolveu esse problema assim. A questão jornalística, ela foi esclarecida ali. E dali nasceu uma tranquilidade de se perguntar e se falar. Agora, realmente, mas isso, eu acredito a essa questão ainda do nosso período ditatorial. Eu ainda acredito. É complicado, mas é verdade. Estamos acompanhando aqui uma entrevista com o coronel Marco Antônio, que é secretário de Transporte e Segurança aqui da cidade de Itu. E nós vamos para um rápido intervalo, programa Conversa Paralela na TV Cidade de Itu, a sua nova opção. Comece o dia com economia, o Alvorada tem sempre o melhor pra você. Qualidade, atendimento e preços incríveis, uma loja sempre perto onde você precisa. No Alvorada sempre é mais fácil de comprar, as melhores ofertas você vai encontrar. Alvorada, Alvorada, o supermercado da dona de casa. Olá pessoal, eu sou Eduardo Teoc do Supermercado Atual. Estou aqui hoje para parabenizar a TV Cidade Itu, que está vindo com um ótimo trabalho na cidade. Parabéns pessoal! Secom, Sindicato dos Empregados no Comércio de Itu e região. Nossa força é contar com você, trabalhador. Acesse o site secom.org.br e conheça nossos benefícios. Em Itu, Rua 21 de Abril, 250, no centro. Telefone 11 4013 9300. De volta com o programa Conversa Paralela aqui na TV Cidade de Itu. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado também ao Luciano Ribeiro do Secom e também ao Claudinho do Alvorada, Supermercados Alvorada. 9 lojas para melhor atendê-lo, sempre um Alvorada pertinho de você. Estamos aqui com o Alexandre Rocco e com o Coronel Marco Antônio. O Alexandre vai ter que se ausentar agora porque ele vai para uma externa, vai gravar uma externa lá no Ituano. Mas o clube tá pegando, jogo disso, o último jogo do Ituano sábado. Alexandre, obrigado pela sua participação aqui na entrevista com o Coronel. Uma honra, viu, conhecê-lo aqui mais próximo. Espero vê-los outras vezes. Sim, vamos. E é bastante qualidade mesmo. Tudo isso que o senhor teceu, inclusive da parte democrática. Quem sabe o coronel, de repente, não muda de ideia. A gente pode ter ele aí. Precisamos de pessoas assim. Precisamos de... Exatamente. Então, obrigado, gente, mais uma vez pela participação. Obrigado a você, Alexandre. Para trazer informação para vocês do Galo Rubro-Negro, né? Vai lá. Obrigado, internauta. Depois a gente conversa no Papo do Tempo. Tá ótimo, então. Obrigado, Alexandre. Portanto, de volta agora sem o Alexandre Rocco, sem a presença do Alexandre Rocco, que foi lá para o Ituano. Eu vou continuando aqui com o Coronel Marco Antônio. Coronel, o senhor faz um trabalho voluntariado lá no Hospital Cruz Azul. Conta um pouquinho sobre esse trabalho, Coronel. Esse trabalho é o seguinte: o Hospital Cruz Azul de São Paulo, ele é um hospital que atende os familiares dos policiais militares. Existe na instituição policial militar a questão do atendimento ao policial militar. Então, o policial militar é atendido pelo regime de saúde da Polícia Militar. Mas, desde 1928, quando a Força Pública saía para as campanhas, ou fosse no interior do Brasil, ou Guerra do Paraguai, seja lá o que for, né, a tropa saía e as famílias ficavam desprotegidas e muitas vezes o policial não voltava, morria no campo de batalha. Então o comandante da época, Pedro de Campos, ele instituiu um hospital que cuidasse da família do policial militar. Então é descontado do salário do policial uma porcentagem do seu soldo que vai para esse hospital. São 100 mil policiais militares no estado de São Paulo, mais 38 mil aposentados. Né? Então, tira-se uma porcentagem do salário do policial para atendimento dos familiares, como se fosse um plano de saúde corporativo.
né? E desde 2007 eu presto esse serviço voluntário lá, ajudando na administração do hospital. Na administração, na parte de administração de recursos humanos. Fui vice-presidente do Conselho de Administração do hospital. Hoje eu estou como diretor financeiro. Não recebe nada. Ele é voluntário mesmo. Mas a gente acaba ajudando, fazendo palestras, ajudando os profissionais. São mais de 1.000 funcionários espalhados na cidade de São Paulo e em algumas cidades do interior. Bacana. Coronel, outra coisa. Aqui, como o senhor cuida da GCM aqui de Itu, eu fiquei sabendo que agora a GCM vai ter poder de polícia, né? O que muda? O que muda a GCM agora ter poder de polícia ou não? Como é que é isso? O governo federal, ele apenas está tornando legal o que a GCM já fazia. Taticamente, a GCM já fazia o trabalho que ela vai começar a fazer agora legalmente com a Lei 13.022 de 2014, assinada, sancionada pela presidente Dilma no dia 8 de agosto. O que traz isso? Traz a possibilidade da Guarda Civil Municipal desempenhar o papel de polícia municipal. Ela vai ter o poder de polícia para atuar no município. O que muda? Muda a legalidade da ação do guarda, que já vinha fazendo. Por exemplo, o guarda, quando saía, para ele patrulhar as ruas da cidade, ele saía de um ponto de um próprio público e ia para outro ponto do próprio público. Nesse trajeto, ele se depara com um crime, se depara com uma ocorrência. Antes da lei, ele tinha que parar para atender como cidadão, como qualquer um do povo. Caramba! E a lei dá essa possibilidade de qualquer um do povo prender alguém que esteja em flagrante delito. Que era o que o guarda fazia, porque ele não tinha o poder de polícia. Agora, ele passa a ter esse poder de polícia. Ele pode prender, conduzir, fazer parte do flagrante. Então, vem justamente oficializar aquilo que a guarda já fazia. É obrigatório ter corregedoria própria, é obrigatório ter ouvidoria, o que a nossa GCM já tem. Já tem corregedoria, ouvidoria, armaria própria, o armamento de guardas em cidades de acima de 50 mil e abaixo de 500 mil, pode ser armada, porém é arma de porte durante o serviço, com um salvo-conduto em Itu. Alguns guardas podem portar a arma para ir para sua casa, ficar 24 horas armado, o que é normal para o policial militar, o que é normal para o policial civil, o policial federal. Isso é uma das coisas que vai mudar, então. Agora o GCM vai poder andar armado. Exatamente. Com essa nova lei, né? Oficialmente. Oficializou essa situação. Muito bem, coronel. E em relação ao canil, o senhor estava falando do canil, né? Que agora parece estar construindo um novo canil aqui na cidade de Itu. E também falar das câmeras, coronel. Das câmeras que vão instalar agora, o monitoramento. Fala um pouquinho sobre isso, coronel. O canil também faz parte, essas duas coisas que você citou, fazem parte do plano de governo do prefeito. Como eu falei no início do programa, são 16 metas para a segurança pública. Com 1 ano e 9 meses de governo, nós já realizamos mais de 50%. Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte já realizou mais de 50%. Dentre as 16 está a criação do canil, que foi criado em outubro do ano passado. Para que finalidade? Para atuação nas ocorrências policiais, atuação no planejamento de busca de drogas e também o seu aspecto social,
de participação com crianças, idosos, deficientes. Nós tivemos uma participação na semana passada, junto à APAI, uma coisa muito emocionante. Sabe? Coisa assim que precisa ter um coração forte, né? Para poder assistir. Os cães percebem a deficiência da pessoa. Caramba. Uma coisa, Eduardo, vendo para crer. Sabe? Um negócio muito gratificante. Se eu vim para Itu para desenvolver esse trabalho, e se o meu propósito de vir a Itu foi para criar o canil, eu já estou realizado. Que bom. São 8 cães hoje, adestrados na busca de drogas, farejamento de droga, cão de ataque que tem que ter para controle de distúrbios civis. Né? Nós estamos agora com um cão que nós recebemos doação da Marinha do Brasil, que é a nossa parceira maior, que é uma Malinois, é uma pastora belga Malinois, da raça Malinois, e esse cão nós vamos treiná-lo para buscar pessoas em escombro. Caramba! Vamos adestrá-la para que ela seja farejadora de pessoas presas em escombro. Mas só aqui em Itu ela pode sair? Pode, né? Inclusive, os nossos internautas saber, se precisarmos apoiar, os nossos cães vão para onde precisar. Ai, que bacana. Bacana. Tivemos até ação já com a apreensão de drogas e prisão de pessoas. Foram 120 porções de maconha e 40 tubetes de cocaína no espaço público, infelizmente, num centro desportivo. Estavam lá quatro pessoas e o cão chegou e foi liberado para procurar, e de repente o cão fareja, começa a cavocar e acha essas porções. Quer dizer, aquele negócio que a GCM só cuida de patrimônio, acabou, né, Coronel? Porque o pessoal tinha muito isso. A gente faz jogo no amador, por exemplo, e às vezes tem a GCM ali, e a gente até comenta isso para não ter briga e tal, mas aí alguns repórteres falam, não, a GCM aqui tá para cuidar de patrimônio só, não tá para coibir briga. Não é, né? Até a assinatura da lei, era. A assinatura da lei era. A partir da assinatura da lei, da sanção da presidente, hoje a GCM ela é uma polícia municipal. Ótimo. E muito importante para os guardas. Isso traz uma possibilidade de um ganho motivacional muito grande. Por quê? A nossa GCM de Itu atendeu em 2013 6.000 ocorrências, Eduardo. 6.000 ocorrências. 70% delas de caráter assistencial. Assistencial é de socorro, apoio, auxílio. Isso significa dizer que a nossa guarda é chamada pela população. Ela é chamada. E a relação GCM com PM, Coronel? Eu sei que o senhor, tudo bem, mas eu quero saber dos guardas ali, na rua. Como é que é? Eu sei que com a Civil e a PM tem um problema, mas eu quero saber a GCM e a PM. E aí? A partir do momento que se tem a destinação do papel, é fácil trabalhar. É só não invadir o espaço do outro. E é o que a gente prega na nossa GCM. Nós temos muita coisa para fazer. Nós temos muita coisa. Um trabalho fantástico que nós estamos fazendo. Nós identificamos 20 pontos na cidade que nós chamamos pontos de visibilidade. Ou seja, nós levantamos, a gente faz estatística, faz estudo de estatística criminal que a gente recebe da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. São os indicadores criminais. E a gente faz o estudo. E eu posso afirmar para os internautas que a cidade de Itu, na proporção do tamanho dela, ela é uma cidade tranquila. Ela é uma cidade tranquila. Claro, tem casos pontuais, nós tivemos aí recentemente um caso escabroso de uma menina. E aí tem um aspecto, se a gente tiver tempo, eu gostaria de falar rápido sobre o crime de estupro. Né? O crime de estupro é um crime de oportunidade, olhando para os nossos internautas, é um crime de oportunidade, é um crime de confiança. Né? Nós facilitamos a ação do criminoso. É um crime de surpresa, são três situações: surpresa, oportunidade e confiança. A surpresa porque a vítima é pega de surpresa.
A oportunidade porque alguém deixou o criminoso naquele ambiente. E a confiança porque ele é bonzinho, ele é gente boa, né? Então, é um crime que a gente, se nós prestarmos atenção, dá para se evitar o crime de estupro. Nós fizemos um estudo, 76% dos crimes de estupro acontecem dentro de casa. Com pais, padrastos, namorado da mãe, amigo do filho, primos. Tá? Então acontece dentro de casa. É um crime família. É um crime familiar. Tá? E a nossa GCM, ela hoje atua dentro de um projeto novo que nós estamos implantando, chamado Guarda Cidadã. Ela atua justamente para fazer mediação de conflito. Ela atua para ir até o local e mediar o conflito. Não é para fazer parte, não. É para mediar. Se não tiver solução, leva para o distrito policial. Havendo solução, se resolve ali. E depois ela vai voltar ali para saber como é que está a situação. Nós vamos ter uma possibilidade de ligar para a pessoa que foi atendida para saber como que foi o atendimento, né? Para ver se o atendimento foi satisfatório, se foi bom, se não foi bom. E se não foi bom, melhorar. Se é satisfatório, continuar fazendo. E não preocupa o senhor o fato de agora ser transformado em polícia, a preparação dos GCMs? Eu digo assim, agora eu tenho poder de polícia, eu posso fazer o que eu quiser. Como é que prepara a cabeça deles para isso, hein, coronel? Hoje nós estamos tendo lá na sede da secretaria que você... Linda, aliás, hein? Parabéns pela sede. Todos estão convidados. Nós vamos fazer. Tomar um café com o secretário. E nós vamos fazer uma reportagem sobre lá dentro. Hoje, está acontecendo hoje, na sexta-feira, um EAP. O que é EAP? Estágio de aprimoramento profissional. Onde 110 guardas, nós temos 260 guardas, certo. Nosso efetivo. Hoje, 110 estão passando por um treinamento sobre a lei nova. Certo. Sobre a lei nova. Quando o prefeito determinou... Por que só 110? Não. Escalonado. Tá, entendi. Tá. Hoje foram 50 de manhã e 60 agora à tarde. Tá. Semana que vem tem mais um grupo para atingir o efetivo. Ótimo. Tá? Quando o prefeito determinou que nós comprássemos viaturas mais robustas, e aí ele indicou a viaturas tipo SUV, como Hilux, que ganhou a licitação, né? As Rangers para o trânsito, né? As motos, as motos 300 cilindradas, que foi uma inovação, né? A GCM tinha 125 cilindradas, né? Kazinski. Nós compramos por licitação 300 cilindrados da Honda. Certo. E aí qual foi o acerto que nós fizemos com a Honda em licitação? Que os guardas que utilizariam as motocicletas foram ser treinados lá na pista de provas de Dayatuba. Muito bom. Lá na Honda. 2 dias. 2 dias de prova, o dia todo de treinamento. Para quê? Para que quando pegasse a moto não houvesse acidente. E já faz um ano, né, que as motos chegaram, nós não tivemos nenhum acidente de GCM com moto. Assim mesmo, as Hilux são automáticas, câmbio automático. Os guardas que iam trabalhar nas Hilux foram treinados antes de usar o veículo. Então nós estamos buscando isso, o aperfeiçoamento permanente dos guardas nesse sentido, para desmistificar essa questão do eu sou autoridade. Isso. Ele é uma autoridade revestida pelo poder público, mas cumpridor dos princípios constitucionais daquilo que ele tem que fazer. Fala um pouquinho do monitoramento de câmera, que a gente está encerrando o programa, e eu não quero deixar isso passar. O monitoramento também foi uma conquista em 2012, final de 2012, num convênio com o governo federal, com Brasília, na Senasp, Secretaria Nacional de Segurança Pública, e assinado em janeiro de 2013, o recurso veio, houve a licitação, houve o ganhador da licitação, agora está na fase de implantação. Já estamos praticamente no final. Qual o prazo, coronel? Acreditamos que o prazo do convênio termina dia 26 de dezembro. Tá. O prazo do convênio com o governo federal. Mas já estamos em fase final. Acreditamos que segunda quinzena de outubro
um mês de novembro o sistema já esteja funcionando. Uma coisa que eu quero dizer aos internautas, para verificar quando uma administração é séria, né? A licitação foi feita com um valor de R$582 mil. Começou a licitação, terminou no valor de R$396 mil. 32% de economia. Caramba! Esses 32% deu condição da gente aumentar em 50% o número de câmeras. Então, o que era 16 vai chegar a 24 câmeras. Olha que maravilha! E o prefeito já determinou um estudo de expansão para abranger a cidade toda. Vamos passar para o amigo internauta rapidinho os pontos, assim, como funciona isso? O monitoramento então é feito nos portais, né? E aí a central que fica ali na sede da GCM, o pessoal fica monitorando a cidade inteira. Como que funciona isso, Coronel? Como que funciona? São câmeras de altíssima resolução digitais, chamadas PTZ, DOME, que são aquelas câmeras, por exemplo, nos portais nós teremos câmeras de leitura de placas de veículos, né? Para saber se o veículo é roubado, furtado, está entrando na cidade. Já estamos fazendo um contato com o Indaiatuba, que tem um sistema de monitoramento muito bom. Intercâmbio, por exemplo, um veículo saiu de lá, sentido SP-75 Itu, já é avisado Itu e Itu vai estar monitorando. Fantástico. Essa situação. Então, nos portais, as DOMs, que são as OCRs, que são as de leitura de placa, e na cidade, por exemplo, rotatória do Extra, vai ter uma DOME. O que é uma DOME? É uma câmera de 360 graus, que ela pega toda essa circunferência e busca com uma resolução, Eduardo, uma resolução de 3 quilômetros. Caramba! São as câmeras iguais às da Polícia Militar em São Paulo, na capital. É de tecnologia de ponta. Tá? Tem as câmeras fixas que estarão pegando, por exemplo, pontos de ônibus na região central, né? Monitorando toda a cidade. O prefeito assinou com o Salto o convênio, o consórcio do CRAC é possível vencer. Esse convênio vai possibilitar vir uma van, um micro-ônibus, com mais de 16 câmeras, que nós vamos acoplar. Por exemplo, estaciona esse micro-ônibus numa praça, as câmeras são colocadas estrategicamente voltadas e ela automaticamente já faz o link para a central de vídeo monitoramento da GCM. Então você tem mais 16 câmeras que estarão itinerantes na cidade. Constatou que ali tem um ponto crítico ali e faz a varredura. E para concluir essa questão da parte de tecnologia da informação, terça-feira agora, o prefeito vai estar, dia 23, o prefeito vai estar lançando o sistema digital de rádio da GCM. São rádios digitais também de tecnologia de ponta, onde as viaturas serão monitoradas pelo sistema, tem um software que monitora aonde a viatura está, em que local ela está. É importante isso não só para a população, mas para o próprio guarda municipal. E é importante ele se sentir fiscalizado. É bom ele saber que ele está sendo fiscalizado. E também os agentes de trânsito vão usar HTs portáteis que estarão também sendo monitorados. Aonde eles estiverem, eles vão estar sendo fiscalizados pelo sistema. Tudo isso para quê? Para que a nossa cidade esteja cada vez melhor e esteja atualizada. Senão a gente fica para trás aí. Não, e só do pessoal saber que tem isso aí, acho que já melhora bastante a segurança aqui dentro, viu, Coronel? Melhora bastante e diminui muito a criminalidade. Passa a ser monitorado. As pessoas estão sendo monitoradas. E o importante dessa câmera DOME, ela tem uma característica de tecnologia muito importante. Você no sistema, você consegue verificar uma situação suspeita. Vamos dizer que todos estão indo para o lado esquerdo e uma pessoa volta para o lado direito, a câmera ela para nessa pessoa.
ela para nessa pessoa e automaticamente ela segue sozinha. Não está o GCM lá. Sim, entendi. Não, ela segue, ela acompanha essa pessoa. Então, numa atitude suspeita de verificar, por exemplo, no local onde tem um grande fluxo de pessoas, um acúmulo de pessoas, como de ônibus, por exemplo, final de dia. Né? Então, está lá vendo, a câmera vendo e constatou uma situação suspeita. Aí ela constata, ela já aciona digitalmente a viatura, né? O operador, o despachador, que aí o despachador vão ser 8 monitores de 40 polegadas, em que os operadores vão estar. E um fato importante, você perguntou sobre a polícia militar com a guarda. Sim. No vídeo monitoramento da GCM, nós teremos 24 horas a polícia militar trabalhando conosco. Pronto. Vai estar lá trabalhando conosco, fazendo também a parte dela, que é a parte de polícia ostensiva. Ótimo, o papo tá muito bom, a gente tem muito assunto com o Coronel. Coronel, se contar um pouquinho da história dele, a gente fica aqui o dia todo, mas infelizmente a gente tem que terminar, né? Nós temos um tempo, mas a gente promete, eu pelo menos vou fazer o convite, que o Coronel vai voltar e contar um pouquinho mais, falar sobre a cidade, falar um pouco mais da vida dele. É sempre bom ouvir o Coronel Marco Antônio, que eu conheço já, porque quando eu trabalhava em rádio, fazia cobertura, reportagens, inclusive teve um negócio das manifestações, né? E aqui na cidade, as pessoas, os políticos, claro, eles ficam na deles, não aparecem muito. E quem que aparecia para conversar com a população? Coronel Marco Antônio. Estava sempre ali, com a gente, com os manifestantes, então ele nunca fugiu. E por isso que eu trago ele, faço questão, eu respeito muito. Então, amigo internauta, espero que tenham gostado do programa de hoje. A gente promete voltar na semana que vem com mais algum assunto, mais uma pessoa aqui da cidade. Coronel, muito obrigado pela presença e já fica aqui o convite para uma próxima oportunidade, se eu voltar para a TV fazer o programa de novo. Eduardo, eu estou à sua disposição sempre. Eu acredito que o papel do administrador público é esse. O papel é estar junto com a população, tentar trabalhar as necessidades da população. Eu costumo usar dois conceitos meus, né? Quando alguém procura administração, ela tem um problema. Então, atender sempre, é isso que nós temos passado para o nosso guarda municipal. Atender sempre, resolver assim que possível, mas avisar o solicitante. Avisar. Né? E a outra máxima que eu sempre trago é que a Guarda Civil Municipal de Itu é a nossa polícia. Ela tem que ser querida por todos os munícipes da cidade. Por quê? Porque o nosso, que também, ele é muito próximo nosso. Ele é nosso vizinho. É isso. Pão na fila, comprando carne no açougue. E a população não tem que ter medo da Guarda Municipal, tem que ter respeito, mas não medo. Vão conhecer a sede da Guarda Civil Municipal. Nós estamos lá para recebê-los de braços abertos, vai conhecer, vai verificar um prédio maravilhoso, adequado para as demandas do serviço que a gente presta, tá? E estou à sua disposição sempre para conversar. Para quem não sabe onde fica a sede, fica ali atrás do estádio Novelli Júnior, tá? Isso, na Avenida Prudente de Moraes. Atrás, do lado. Tá? Do lado do estádio Novelli Júnior. Muito bem, Coronel, muito obrigado então de novo pela presença. É isso aí, amigo internauta. O programa vai chegando ao fim. Esperamos que a semana que vem você fique conosco e acompanhe a nossa programação aqui na TV Cidade Itu, a sua nova opção.